Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Pode Fortalecer. Antes de apresentar o nosso convidado especial da noite, e a Giovana, claro, minha parceira, que não precisa de apresentações, né? Eu queria fazer aqui um patrocínio da hora, que é a Caram. Gente, a Caram é do Pedro, do Fábio, a fábrica fica em Demétrio Ribeiro. Final de semana rola showzinho ao vivo. Ocasionalmente, é porque normalmente ia ser anual, mas agora ele tá soltando a louca, que ele tá fazendo Rocktoberfest quase todo mês. Então, acompanhe, rola showzinho de rock, cerveja artesanal, mais de 6 tipos de cervejas. Então vão lá, fortalecem a página. A gente tem o código de desconto, que é o Fortalecer10, que dá 10% de desconto em qualquer compra. Quando você for comprar, é só você colocar lá, vir no podcast. E é isso, agora nós vamos chamar o nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Plínio Lopes. Obrigado, Carol, obrigado, Gi, o prazer estar aqui com vocês. E esse Pode Fortalecer eu acho super interessante, porque realmente eu acho que a gente pode fortalecer e muito, né, o trabalho das pessoas, principalmente esse trabalho de vocês que vocês estão desenvolvendo aqui, né, que tá para bombar em breve aí, né, as pessoas da região vão ficar sabendo. Então eu acho super importante a gente estar enaltecendo e valorizando a nossa arte, as pessoas e os profissionais aqui do Vale do Café. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada por aceitar o convite. Isso. E é bom esse papo de fortalecer mesmo, porque a prosperidade ela vem através de mais prosperidade, ou seja, todo mundo fortalecendo, todo mundo ajudando todo mundo, sucesso pra geral. É isso aí, Carol. Plínio, e assim, conta um pouco pra gente, você é ator, produtor, conta um pouco pra gente a sua história de vida, a sua profissão. Eu sei que você tem um trabalho incrível aqui, já deixo registrado minha admiração do seu trabalho de muito tempo aqui em Vassouras, né? Uhum. E principalmente no teatro, que eu acho que é o seu foco, né? Conta pra gente um pouco quando que você começou aí nesse trabalho. Essa história começou Olha, tem um bocado de tempo aqui, eu vou falar algumas datas específicas, né? Eu comecei aos 8 anos de idade. Eu tô com 35, então temos aí alguns anos de carreira. E meu primeiro espetáculo foi escrito e dirigido pelo meu pai, né? O meu pai, Carlos Eugênio, que inclusive leva o nome da escola, né? Eugênio, leva o nome dele. Eu fiz esse trocadilho, essa brincadeira em homenagem a ele, que foi o meu grande incentivador, que me fortaleceu para ingressar nessa carreira profissional e artística. Então, o primeiro espetáculo que eu fiz foi aos 8 anos de idade, chamado Médico à Força, um texto que meu pai adaptou, dirigiu e produziu, meio que fez um pouco de tudo. E depois eu comecei a participar junto do meu pai, lá no interior do Paraná ainda, eu nem morava aqui em Vassouras. Eu comecei a participar de produções também, assim como eu comecei a fazer aqui em Vassouras, um longo tempo depois, a trazer produções do Rio para cá, né? A Carol até teve prestigiando algumas, e aí eu comecei a fazer exatamente o que meu pai já fazia. Então meu pai dava aula, produzia, dirigia, roteirizava. Então você perguntou o que eu faço, né? Eu meio que faço um pouco de tudo, porque eu acho que o artista hoje em dia, né, o ator principalmente, ele não pode ficar esperando muito, sabe, uma emissora ou uma rede de streaming, Amazon, Netflix, bater a porta e oferecer trabalho e oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que criar as nossas oportunidades. Então, e um complementa o outro, né? Porque quando você é diretor, você vê o papel de um diretor, e quando você é ator, você vê o papel de um ator. E ao mesmo tempo, você fazendo os três, produzindo tudo, você vai se complementando, né? Sem dúvida nenhuma, porque quando o ator, ele é só ator, ele acaba não entendendo, né, perfeitamente como funciona um set de filmagem, a própria linguagem, né, as 7 camadas do cinema, por exemplo. O ator acaba que ele não compreende tanto quanto é de fato ali, né, a vida real de um set de filmagem. Quando o ator, ele tem uma sensibilidade, né, de roteirizar, ele tem uma experiência que seja de uma simples assistência de direção ou até mesmo de direção, ele realmente se torna um ator diferenciado num set de filmagem ou numa produção musical, num teatro, enfim, seja o que for, né? Qualquer que seja a arte que estejam fazendo ali, seja uma mostra, seja uma gravação comercial, novela, série, seja o que for. Então é um diferencial, porque o ator consegue entender. Você falou da palma agora há pouco, né? Só tem uma regra que... Não pode bater palma, gente. Então, eu sei muito bem como é que é isso, porque na nossa escola a gente preza muito por isso, né?
os atores entenderem como funcionam também as outras partes também de produções. Produção. Exatamente. Então, os nossos alunos, eles aprendem, né, a roteirizar, eles têm total incentivo para isso. Quando a gente faz algum espetáculo que o roteiro é adaptado de algum musical, como a gente já fez em inúmeros espetáculos, né? Viva a Vida é uma Festa, Mamma Mia, Grease, Nos Tempos da Brilhantina, enfim, vários musicais, né? Quando tem uma adaptação que é feito por algum aluno nosso, que é feito, enfim, seja por quem for, eu faço questão de fortalecer e de valorizar esse ator, essa atriz, /autor, porque realmente o slogan da nossa escola, a Escola de Atores Eugênios, o slogan da nossa escola é descobrindo os gênios que tem dentro de você. Então, esse ator, essa atriz vai estudar lá e não necessariamente ele vai seguir a carreira de ator e vai ser um grande ator ou uma grande atriz. Às vezes, ele pode se descobrir ali um grande diretor, um grande roteirista, um grande editor, né, João? Então, eu acho que o grande barato da nossa escola, o grande diferencial, eu acho que é essa sensibilidade que a gente procura trazer para os nossos alunos, porque eles realmente experienciam várias áreas dentro dessa arte, né? Os nossos atores, eles aprendem a ajustar o ISO, o diafragma, a posicionar uma câmera. Então, eu estava falando agora há pouco das palmas. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, aí no nosso Instagram, inclusive já deixo aqui, já fala aí. eu.gênios, acessem lá, vocês vão ver as fotos dos nossos alunos com fone de ouvido, segurando o boom, ajustando câmera, focando. Então, quando eles estão ali por trás, nos bastidores, eles acabam observando, vendo o quão importante é aquele profissional para que a engrenagem funcione e a gente tenha um resultado final com excelência. E eles, quando eles estão à frente das câmeras se posicionando ali, eles sabem também que para ajustar o foco, o ator precisa estar parado. A questão desse áudio, por exemplo, se o ator está microfonado, né? Exatamente. No teatro é uma interpretação, no cinema é outra interpretação. Então eles começam a aprender, entender e colocar em prática. Isso é bom também até para a pessoa aprender a entender a profissão do próximo. Porque, por exemplo, eu nunca fui atriz, mas eu já fiz figuração. E aí a gente no sol quente e tal, às vezes o ator tá ali na sombra, calmo, tranquilo, enquanto tá o corre todo da produção atrás, aí microfone, isso e aquilo, e câmera. E também para você respeitar, né, o profissional que tá fazendo esse corre por trás, porque às vezes tem muito ator e atriz que são excelentes, mas às vezes não tem muito educação, empatia. Então é bom também passar isso nas aulas, não só para ser ator e atriz, ou diretor e diretora, ou produtor, Sim. mas o respeito, né? Pra você entender também qual é o corre, porque eu ali, como figurante, que já era sofrido, tá, gente? Porque no corre ali a gente nem pode se mover, porque é a marcação da câmera e tal. Só o ator e a atriz que podiam se mover. Então você vê eles lá segurando por horas o microfone, então, pô, dá uma sensibilidade, sabe? Então, E a ideia, uma das ideias era justamente essa, né? Essa valorização, né, desses profissionais e essa experiência mesmo para descobrir esse gênio que tem dentro, né? E a gente vê aí alunos que estão com a gente há mais de 10 anos que tocam produções gigantes, como a Paixão de Cristo, por exemplo, toca tranquilamente, assim. Então a gente tem alunos da Eugênios que estão, né, já há um tempo com a gente, que tocam grandes produções aí com os pés nas costas. Então esse é um exemplo que a gente procura carregar e trazer para todas essas gerações, né? Desde quem entrou lá atrás e quem está entrando agora. Os nossos atores, eles têm uma aula que eles precisam, ou eles vão roteirizar do zero uma cena, ou eles podem extrair de uma série, de um filme e adaptar para o universo deles, né? Ou eles podem simplesmente pegar na íntegra lá e dar os créditos, né? Baseado em qual série, em qual novela, enfim, filme que foi, e reproduzirem essa cena. E tem uma aula nossa que é baseada nisso, mas é voltada para a locação. Olha que interessante. Então os alunos extraem essas cenas, eles fazem uma decupagem do texto, e aí eles vão ver onde é que pode passar aquele universo ali e correm atrás de uma localização, de uma locação que tenha uma autorização mesmo, né? Pelo responsável do local, enfim, seja onde for a locação. E a gente tem lá o horário de gravar. Então a gente gravou isso
Aqui em Vassouras já foi feito isso, né? Os gênios de Barra do Piraí, né? Os gênios da Barra da Tijuca, a gente gravou pelo Cita América inteiro, na Bodytech, naquele Hambúrguer, a gente gravou em vários locais ali, e todos foram nesse esquema dos atores correrem atrás de uma locação. Eu lembro que teve um ator que falou assim, não, eu falei, onde vai ser a gravação de vocês? Vai ser... Porque eles não... Aquele jeito desses atores que, não, vai ser ali, assim, assado. Tá, mas e a autorização? A gente tem pra gravar ali, assim, assado? Não, mas a mulher falou que não, eu preciso... A aula de locação. Eu preciso de uma autorização, de um documento que seja ali, de alguma forma, oficial do estabelecimento, do shopping... Porque você não pode sair gravando, abrindo câmera, sabe? Não é assim que funciona. Não é tão fácil. Não é assim. Na vida real, se você for rodar um filme, não é assim. Você sai abrindo câmera, sai rodando, sabe? Não, então eles precisam aprender isso também e ver que não é fácil. E isso tudo faz parte ali de uma produção. Que eu acho que quando o ator, ele produz também, ele tem uma outra visão, uma outra cabeça. Né? Eu nunca me vi longe dos palcos, porque eu olhava e falava assim, não, Deus me livre, eu quero estar no palco, eu quero estar ali, recebendo os aplausos. Então eu não me imaginava fora dos palcos, por trás ali das câmeras, sabe, nos bastidores, na coxia, eu não me imaginava ali. Então eu só me vi nesse lugar quando eu estava na casa do Ulisses Cruz, que é um diretor da Globo, dirigiu Alma Gêmea, dirigiu várias produções da Globo. E era aniversário dele, eu estava na casa dele, e um grande amigo em comum, Rogério de Faria, falou, pô, Plínio, por que você não produz lá em Vassouras? Eu tô falando de 2005, 2006. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho bagagem para produzir espetáculo assim e tal. Cara, você conhece todo mundo lá na cidade, né? Minha avó teve uma carreira política aqui em Vassouras, foi vereadora, né? Teve toda uma carreira também na igreja, conhece muita gente, meu avô Eugênio também. Então acabou que eu tinha também um certo conhecimento e realmente tinha já um trabalho desenvolvido aqui, com um grupo de teatro que eu inaugurei aqui em 2004, que era o Grupo Teatral Louco Sem Culpa. E aí eu falei, então vou ver o que vai dar. Quem me incentivou a fazer minha primeira produção foi o Rogério de Faria. Aí eu fui e produzi um espetáculo que eu estava fazendo, que era As Três Damas de Copacabana. Era eu, Humberto Assunção, o Fábio de Luca, que hoje em dia é um grande roteirista do Porta dos Fundos, um grande ator também. Quem mais? Ludovico Viana. Era uma galera, assim. O Felipe Coelho. Enfim, era uma galera. E eu produzi esse espetáculo e, por incrível que pareça, minha produção não foi aqui em Vassouras, foi em Pati do Alferes, no Centro Cultural em Pati. E aí quem administrava lá na época era o Humberto, e produzimos lá o espetáculo, depois trouxe logo em seguida para cá, em Vassouras. A primeira produção foi no antigo Regina Coeli, trouxe o espetáculo para lá também, depois fizemos o infantil Peter Pan, e aí foi emendando, e aí eu comecei a me apaixonar por produção. E aí, consequentemente, o produtor, seja ele artístico, seja ele produtor executivo, né, quem faz acontecer mesmo, né? É até engraçado isso num set de filmagem, porque existe uma hierarquia, né? Então as pessoas acham que o diretor é que manda em tudo, e na verdade não, né? A gente tem o primeiro assistente de direção, por exemplo, ele às vezes manda mais que o diretor. Então se ele falar, não tem como gravar essa cena hoje, não tem como gravar e acabou, não tem, a ordem do dia tá ali, o tempo quem dá o primeiro assistente de direção. Então a gente acha, e na verdade quem manda é o produtor. É o produtor que vai falar. Inclusive, ele pode mandar no diretor. Falar, não, você tá fora, tchau. Eu vou contratar outro. Então, as pessoas acham que é o diretor que comanda, que manda e tal, não sei o quê. E, na verdade, não. Quem tem ali realmente o poder na caneta é o produtor. E aí, quando eu comecei a produzir, que eu vim pra cá, por trás, e, consequentemente, né, a questão financeira é muito maior, o ator, pela tabela do sindicato hoje em dia, cara, eu lembro que há um tempo atrás era um... Cara, a gente ganha menos que um garçom, pra vocês terem noção, um ator. Nossa, eu não sabia não. A porcentagem assim, pela tabela do sindicato, é menos que um garçom, é 4%. Né? A gente tem a tabela diária do sindicato que está R$ 363, que é uma diária de um ator, né? Pela tabela do sindicato, assim. Posso estar enganado, depois eu até vou corrigir certinho, mas... Eu lembro porque a gente estava até pagando alguns atores pela tabela recentemente, até um mês atrás a gente fez no Museu Ciência e Vida lá em Caxias, a gente
produziu e eu tava vendo. Mas, assim, é uma diária muito irrisória e um valor muito abaixo, né? E de porcentagem, assim, de produção, o ator ganha 4% e o produtor 40%. Mas esse valor varia, tipo, pra teatro, pra filme? Varia de acordo com cada... Varia de ator para ator, varia de teatro para filme, né? Antigamente que eu digo uns 15 anos atrás, você fazia um comercial, um ator ganhava 30 mil no comercial, ganhava 40 mil no comercial, para rodar um comercial. Né? Hoje em dia, mesmo comercial, de uma mesma marca específica, né? Expressiva no mercado, eles estão pagando aí 12, 20 mil, tá bem... Então depende muito, né? Eu tô falando de tabela do sindicato dos artistas. Seria o parâmetro. Que seria um padrão e um parâmetro para quem está começando agora, para quem está iniciando, quem está assistindo a gente aqui. E pode pensar que é um mundo de tipo, não, eu já se espelhando nesses atores que têm uma certa fama, uma certa visibilidade e um reconhecimento artístico. E não é por aí. Né? É óbvio que você pode ter o seu valor, você pode ter o seu, né, o seu... estrelato, as pessoas gostam de falar. Exatamente, você pode ter a sua fama, você pode... o meu empresário, para vocês terem noção, é o mesmo empresário do Rafael Cardoso, do Armando Babaioff, de grandes atores. E ele também vende para algumas marcas específicas Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Isis Valverde. E esses dias eu fiquei quase uma hora com ele no telefone, até mandar um salve pro Ivan e pro Guilherme Abreu, Ivan Neves e Guilherme Abreu, que é da GAN. E eu fiquei uma hora com ele no telefone e ele falou assim, não vou nem citar o nome específico da atriz, mas ele falou, cara, fulana não sai de casa por menos de 1 milhão para fazer um comercial. Entendeu? Ele falou, cara, o mercado tá assim, mas ainda existe a valorização. Seria elite, né? Existe essas atrizes, esses atores, né, que realmente... E é isso, né? É isso, assim... Hoje, agora há pouco eu tava respondendo aqui uma amiga minha, me chamou pra fazer um trabalho, Plínio, me manda e tal, não sei o quê. Aí eu tava na correria, subindo do Rio pra cá hoje, né? E aquela perde sinal, não perde sinal. Aí eu mandei um link, né, o meu portfólio. Eu até perguntei, né, antes, falei assim, mas é o quê? É pra quê exatamente? Ela, eu esqueci que você dirige, produz, atua. Não, é pra atuação. Eu falei, legal. Aí eu fui e mandei. E aí ela passou lá pra uma produtora, consequentemente surgiu um outro trabalho de uma amiga dela, e a amiga dela tá fazendo agora, vai ser em dezembro agora já, né? Tá fazendo um curso, né? Que é de moda numa faculdade, tem o TCC dela, que aí é uma campanha publicitária, foto, desfile e tal, não sei o que, e aí foi e me convidou. E aí eu falei, qual o orçamento? Né? E aí ela falou, olha, eu tenho um orçamento aqui, mas eu acho melhor você me passar o seu. Aí eu acho legal porque valoriza o seu trabalho, né? Porque é de fato o nosso trabalho. Você vende sua imagem, né? Sua imagem tá Exatamente. vinculada ali que é bom você se valorizar. Exatamente. Não, porque às vezes as pessoas gostam de colocar preço, precificar, né, o seu trabalho. No nosso trabalho, tipo... que é tão, assim, é tão subjetivo, né? E aí eu falei, olha, eu passei pra ela, falei, olha, o valor, ela tinha passado 3 datas, eu mandei pra ela, falei, olha, o valor para essa data X, para essas outras 2 datas, para esse trabalho final, seria XYZ. Só que aí eu já coloquei embaixo. É sinal do telefone, tô ligado. Não. Aí já era o trabalho. Aí eu fui e coloquei embaixo, né? Eu falei, olha, só que se você quiser... se você está procurando, às vezes, só um ator, tipo, ou só um modelo, né? Para fazer esse trabalho específico... Talvez, você me passando o seu orçamento, eu consiga até indicar outro profissional que possa te assistir de acordo com o seu orçamento. Porque eu sei que o orçamento que eu mandei, tipo, ainda mais para a finalidade que extrapolar. Tá muito fora da realidade. Tipo, uma diária que eu não vou sair daqui de Vassouras para ir lá pro Rio e tal, para fazer um trabalho. Então, assim, pela data dela eu já nem poderia muito, sabe? Assim, eu já falei, cara... Mas eu falei, eu quero ver qual é. Eu quero entender como é que tá funcionando isso, né? Eu lembro que uma
Mas só pra concluir esse caso, aí eu fui, mandei pra ela e tal, e eu acho que perdeu o sinal dela, na verdade. Aí nunca mais Falei que alguém perdeu o sinal de Há alguém. boatos de que até hoje tá sem sinal. Enfim, isso foi agora há pouco, não tem nem Calma, 3 tem horas. esperança, Plínio, vai chegar a Essa é o mensagem. time que morre. Talvez volte. Não, eu printei e até mandei pra minha noiva, pra Piera. Eu falei assim, amor, dá uma olhada nisso aqui. Olha que interessante, né? Porque eu falei, gente, eu não sei se eles queriam, porque às vezes você quer aquele ator, aquela atriz, aquele modelo específico. Não, esse aqui é a cara da campanha, esse aqui... Vamos fazer de tudo pra trazer Vamos ele. fazer de tudo pra trazer e tal. Aí eu falei, só que, cara, tem tanto modelo, tem tanto ator. Aí eu falei, cara, esse povo... Porque eu acho que o produtor de elenco, ele tem que estar ligado. Tipo, no que tá acontecendo. Sim. Sabe? Não desmerecendo, eu fico feliz pelo convite dessa minha amiga, né? Que até foi uma aluna minha, tá trabalhando com produção agora. Eu fico feliz com o convite, com a indicação. Mas eu posso estar enganado, depois eu até dou um retorno para vocês, mas eu acho muito difícil, porque, tipo, eu tenho certeza absoluta que, cara, ela não vai gastar 5, 10 mil reais para fazer sabe, um negócio que ela gastaria 500 se bobear, é uma coisa que não faz sentido. Então, eu acho importante nós, atores, né, porque a gente tem uma mania e um estereótipo também de achar que ator é vagabundo, que o ator, tipo, é aquele que fica fumando maconha, que não quer nada com nada. Não existe muita técnica, né? Só ir lá e fazer. Que não precisa estudar. Um estereótipo, né? Tem esse estereótipo, né? A gente carrega isso um pouco enraizado. E eu venho de uma escola, né, que é o tablado, eu venho de uma escola que é de aprender um pouco de tudo mesmo. Inclusive a nossa escola é inspirada nisso também, né? A gente procura passar um pouco disso e mostrar que é possível você se produzir, que é possível você fazer acontecer, não esperar. E assim, para você ser valorizado, você precisa se valorizar em primeiro lugar. Se você não se valoriza, não tem como a pessoa te valorizar, sabe? Não tem como. Se você... Ela, na verdade, vai te usar, né, pra você se vender por menos, vai te desvalorizar pra... Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa quer respeito, mas ela não se respeita. Ela quer ser valorizada, mas ela não se valoriza. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né? E aí, eu venho um pouco nessa contramão e tentando mostrar que temos atores profissionais, temos atores que estudam. Pô, eu estudo há 26 anos e não paro de estudar, sabe? Eu continuo estudando, eu estudo diariamente. Diariamente eu estou estudando. Não só a parte de interpretação, mas como a língua portuguesa, que é tão importante. Sim. As pessoas às vezes ficam pagando pau pra gringa, fica aí assistindo filmes e séries lá de fora e valorizando e querendo aprender um outro idioma, querendo aprender o inglês, né, a língua universal e tal, não sei o quê. Mas o ator, ele não sabe falar o português. Tipo, eu vejo os alunos e atores formados que contracenam comigo que, cara, não sabe escrever, não sabe falar direito. E, tipo, nós atores, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Só pra deixar claro aqui, cada um tem a sua visão. Bom, com certeza, né? Mas, cara, nós atores temos que ser cultos, sabe? É mais do que obrigação, senão a gente vai seguir fazendo um desserviço à sociedade. Sim. Se você se presta a fazer qualquer tipo de trabalho, seja o que for, porque hoje em dia está muito difícil, né? Com a chegada do streaming, com tudo que você tem hoje em dia, sentado na sua poltrona, com controle, que você pede um iFood e o cara paga aqui, tá aí, né? faz Não quero um nem mais ler um livro. Cara, pra você sair de casa, pra você ir ao teatro, assistir uma peça de teatro, assistir que seja o que for de obra, né? Musical, improviso. Cara, tem que ser muito bem feito, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com carinho, com respeito à nossa arte, sabe? Senão, as pessoas vão chegar lá, aí vão assistir e falar, isso aqui que é teatro, então... Porque a gente ainda tá numa formação de plateia. Por mais que o teatro esteja aí, né? A gente aqui em Vassouras teve 7 teatros no século passado, vinham obras da Europa para cá e não passavam pela capital por conta do poder aquisitivo que a gente tinha aqui naquele século passado, por conta do ouro verde, do café. Apesar dessa história, apesar de tudo isso, infelizmente a gente ainda está numa construção eterna e nessa formação de plateia eterna.
Exatamente. Então a gente precisa fazer algo realmente que as pessoas sejam tocadas, que assistam e saiam de lá falando, caraca... Impactadas, né? Impactadas, de E é alguma outro forma. sentimento também. Não é a mesma coisa que ver um filme pela tela do computador, sem contato visual, sem energia. Porque o teatro também passa isso, passa aquelas vibes, passa a emoção, o drama, vários sentimentos ali, porque eu já fui em peça sua. E parabéns. Obrigado. E, tipo, é incrível a sensação, o teatro ele passa outra coisa que não é simplesmente ao cinema, é totalmente diferente, sabe? Porque o cinema você vai, tem um efeito sonoro, mas não tem aquele efeito. É vibe, energia mesmo pessoal, de estar ali. Às vezes você tem hora que fala com o público ali, mesmo não querendo, sabe? É dentro da peça, mas aí você brinca ali. É uma pegada, assim, que eu acho que não pode se perder, porque isso faz parte da gente como ser humano até. Trocar essas emoções, sentimentos. O teatro tem esse diferencial mesmo, né? Que eu brinco que é o 10D, né? A gente tem o 3D, a gente tem, enfim, essa chegada aí dessas novas tecnologias, mas o teatro realmente é algo incrível. E uma coisa que eu procuro sempre fazer nas nossas apresentações, nas nossas produções, né? Nos espetáculos que eu dirijo principalmente, ou que eu atuo, é justamente quebrar essa quarta parede, né? Que a gente chama da quarta parede. A gente tem no teatro, se a gente for jogar para o teatro convencional, do palco italiano, né, a gente tem as 3 paredes, né, que formam ali a caixa preta. E aí a gente teria uma quarta parede, que é aquela do público com o palco, né, da plateia com os atores ali. E aí a gente tem essa quarta parede que é uma parede que tem diretor que quebra, tem ator que quebra e tem ator que não. Porque você tem aquele holofote, naquela luz, aquele LED ligado no teu rosto, no teu olho, e você realmente às vezes fica cego e o ator ou a direção específica não quebra essa quarta parede, não interage com o público. Eu não. Cara, os meus espetáculos, todos eles têm entrada e saída de plateia, eu uso corredor, que é justamente para o público não piscar. E se sentir parte da coisa. Se sentir parte, pro público falar assim, caramba, do nada pode brotar algo daqui, eu tenho que ficar ligado. Eu acho isso mágico, chega a ser mágico. Exatamente. É uma sensação muito boa. A gente realmente interage com a plateia, né? Eu lembro fazendo a Paixão de Cristo aqui, eu lembro que tava rolando os jogos na época, né? E aí eu tava sendo batizado, Jesus, né? Tava sendo batizado. Meu Deus, ilumina, gente. Ilumina aqui que temos Jesus na sala. Jesus ali sendo batizado, e aí, do nada, eu lembro, era um texto com João Batista, e aí João Batista perguntava, né? Então, o que eu devo fazer? E aí Jesus falava, eu falava, né? Continue pregando, levando a palavra e anunciando que o Messias está de volta. E aí ele fala, e o que você vai fazer? Ele pergunta, né? E aí eu falava, eu vou de encontro ao meu povo. E aí eu lembro que nesse momento que eu dei esse texto, saiu um gol nos jogos, ali no Thiago Costa. E a torcida, uou! E isso tem na gravação até. Coincidiu ali com o final. E aí eu falei, né? E João Batista perguntou, e o que você vai fazer? E aí Jesus falava, né? Eu vou de encontro ao meu povo. E aí, aquela gritaria, que inclusive já estão... Aí eu usei isso, sabe? Eu coloquei isso no espetáculo, usei a favor, né? Que inclusive já grita à espera do Messias. Sim. Então já acrescentei aquilo ali dentro do espetáculo, né? Na cena final também. Eu tava lá, porque você apresentou em 2 dias. Então, teve um dia que eu fui, né? Eu não fui nos 2, eu tô muito feliz, mas eu fui num dia. Qual foi maravilhoso. Eu fui no primeiro. O João que tava também. Na sexta. Era sexta, não era? Quinta. A Voz do Além participou, galera. Sim, você foi no primeiro dia, eu lembro que você estava lá no primeiro dia. A gente gritou você, foi lindo. Sim, eu lembro que o seu irmão comentou, o Vitor, ele tava lá também, ele comentou que ele não conseguiu ver a peça inteira, mas ele viu uma parte, e era uma parte que estavam... Eu não lembro exatamente a parte que era, mas eu acho que era ali no momento entre Jesus ser crucificado e ali perto da Casa da Cultura, onde era o Cazuza e tal. Pilatos.
E ele falou que ele ficou impressionado mesmo, assim, que ele chegou a ficar com medo de alguns atores, assim, porque a isso que eu coisa ia tava falar tão agora. intensa, que ele Aham. falou assim, caraca, tipo, aí algum ator, eu não sei qual era o ator, olhou pra cara dele, assim, e ele ficou até assustado, assim, falou assim, cara, Eu acho que negócio era muito Judas. diferente. Judas estava rodando? Tava. Porque Nessa hora, o Judas já tinha sido... não, eu tava lá embaixo, foi antes. Essa foi outra cena, então, mas é porque isso que eu ia falar. Os atores Interagiam, né? interagindo, que tinha hora que eu tenho quase certeza que era Judas. Que aí ele ficava na plateia falando mal de Jesus. Ele ficava Não. gritando, não era? Esse era o Juan Aguiar, irmão do Arthur Aguiar. O Juan fez... ele fazia esse personagem que a gente colocou ele realmente ali como um coringa, né? E ele fazia meio como se fosse parte do povo, né? Um líder ali do povo. Isso. E aí ele fazia esse contraponto com Jesus, né? Então ele ficava realmente falando que era uma chocou. blasfêmia. E que contrário, show, né? cara. É. Ele chegava e falava, tipo, é a verdade, eu passo a verdade, entendeu? Por isso que eu até achei que era, tipo, o inimigo de Jesus, porque eu falei, caraca, Não, calma, mas- meu jovem, Jesus é tão legal. Mas Judas não era inimigo de Jesus. Né? Mas assim, não, você entendeu a interpretação Sim, que eu quero sim. fazer, porque a inveja dele foi tão grande, que eu considero até que seja, assim. Mas o personagem do Juan, na verdade, ele fazia esse contraponto e lá no final ele ia pra cruz. Ele era um dos 3 crucificados e o que pedia perdão e o que encontrava com Jesus, né? Que tem aquele texto final forte que fala justamente sobre hoje ainda você estará comigo no paraíso. Então, Sim. ele é o que fazia esse contraponto, que dizia que Jesus era um mentiroso, que era blasfêmia e tal, não sei o quê, e crucifique, e falando, Sim. né, para fazer acontecer, e junto ali Foi bem intenso. com Anás e Caifás, e lá no final ele via que quem era Jesus de fato, e acreditava, né, e Jesus prometia que ele estaria com Jesus no paraíso. Então ele fazia todo esse contraponto e no final, né, ele tinha essa curva do personagem muito bem feita, né? E lá no final ele estava ali pedindo ajuda e acreditando em Jesus Olha que ironia. e encontrando com Jesus no paraíso no dia seguinte. E era bem, bem forte a cena e foi uma coisa muito forte no sentido também do Juan. Ele realmente passou mal na cruz, ele quase desmaiou na cruz. Porque ali é de uma vulnerabilidade que eu nunca senti na minha vida, assim, é uma experiência única e muito forte, não tem como explicar, assim, uma coisa que, sem dúvida nenhuma, nesses 26 anos de carreira, foi o personagem mais difícil, complexo e, ao mesmo tempo, prazeroso de fazer, assim, sabe? Fazer Jesus, viver Jesus, e estudar, se apaixonar por ele, assim, diariamente. E não tem como não ser tocado, não tem como não ser transformado por ele. Então, Imagina. acho que os atores que interpretam Jesus, eles realmente têm um chamado. Tanto que eu produzo A Paixão de Cristo já há 7 anos, né? Eu preparo o elenco também, eu faço questão de preparar o elenco todo, né? Ter todo cuidado ali com quem vai fazer Satanás, com quem vai fazer Judas. Tem uns personagens específicos que a gente tem que tomar um cuidado, né? E dirijo também o espetáculo e nesse último ano roteirizei junto com a Pieira, junto com a minha noiva. Então a gente debruçou ali em cima dos 4 evangelhos e a gente estudou, virou noite, os últimos 4 meses praticamente sem dormir e estudando a palavra e debulhando aquele texto e transformando aquele texto todo, sabe? Uns textos lindos, assim, umas passagens muito marcantes, né? De um soldado, por exemplo, que tem uma parte... Logo após Jesus fazer ali o Sermão da Montanha, vem um soldado romano. E todo mundo já falou, gente, acabou isso, já vai levar Jesus, já vai crucificar. E na verdade não, o soldado romano ele chega... E é um texto lindo, assim, né? O soldado romano ele chega e as pessoas já vêm, o Pedro já quer puxar a faca, né, da bainha, a espada, e aí Jesus, calma, deixa ele vir. E aí o soldado vem e tal, não sei o que, Jesus, aí tira o capacete, né? E vem pedir para Jesus curar um soldado dele, que estava enfermo. E aí Jesus fala, tá, então me leva até lá.
E aí o soldado fala, não precisa. Como assim? Como é que eu vou curá-lo sem vê-lo, sem tocá-lo? Era ele. Aí o soldado falava, não, assim como eu dou uma ordem aos meus servos e eles seguem, se o Senhor me der a sua ordem, o meu soldado será curado. A fé desse soldado era tão grande, mas tão grande... Sinceramente, eu dei uma arrepiada aqui. É sinistro. A cena é muito forte mesmo. E um texto lindo, uma cena forte. E aí vinha esse soldado e ele falava, e Jesus falava, então, a sua fé curou o seu servo. E isso historicamente, biblicamente falando, é real. Naquele exato momento o soldado foi curado. Quando o servo desse soldado, né? Quando ele chega lá, de volta, esse soldado já está curado. Então, é de tamanha fé desse soldado. E isso impressiona Jesus, né? Então, a gente tem umas passagens ali, a samaritana, por exemplo, né? Que está ali no tanque pegando água, Jesus chega. Então, os próprios discípulos de Jesus falam, cara, ele está falando com uma samaritana. Como assim? Que cara é esse? Então, assim, só para deixar claro aqui, as pessoas elas acabam distorcendo um pouco o que é Jesus, né? E volto a dizer, a minha opinião, o meu ponto de vista e o que eu estudei e venho estudando a minha vida inteira. Sim. Mas o Jesus que as pessoas estão pregando, o Jesus que as pessoas inclusive estavam utilizando nas eleições, não é nada disso. Sim. Nada disso. Esse Jesus que as pessoas andam pregando, que vão levando para o púlpito da igreja, que vão usando... Cara, a primeira coisa que Jesus falaria seria, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de usar meu nome em vão. Vamos parar e tirar o meu nome da boca de vocês. As pessoas são oportunistas e elas querem sempre o poder na mão. Então, assim, ela usa algo que as pessoas valorizam demais, igual a bandeira do Brasil, igual a fé, igual Jesus, tudo, gente. Tudo que uma pessoa é presa emocionalmente ou se prende aquilo pra ter algo em que acreditar, alguém vai pegar aquilo e tentar fazer aquilo se tornar o seu próprio poder, entendeu? Eu acho até que é mais, né? As pessoas, a gente vê aí, hoje, principalmente hoje, né, com a internet, a gente vê muita utilização da fragilidade alheia, né? As pessoas têm se utilizado muito da dor do próximo para manipular o outro, né? Então, e ali a pessoa já tá fragilizada, acaba fazendo tudo que a outra pessoa quer, né? Por uma situação e usa o nome de uma maneira que se apropria, que passa a verdade pro próximo de uma maneira que você acredita, não eu no caso. Beleza? Mas assim, eu tô vendo as massas em geral se apropriam de algo que, cara, Jesus, na minha concepção, já dizendo, na minha concepção, eu vejo ele como uma inspiração para você ser um ser humano melhor e transmitir amor e fazer o melhor pro mundo, assim, pra transmitir tudo que você possa. Independente de qualquer coisa. Só que não, aí usam ele como uma forma de poder, assim, suja, estão sujando o nome de Jesus. Exatamente, e é isso, assim, né, na Paixão de Cristo a gente acabou trazendo mesmo esse Jesus que é amor, que acolhe, que não julga, sabe? Um Jesus que... Então, essa cena a gente fez questão de colocar, né? Que, inclusive, foi baseado na série Maria de Magdala, uma série que tem na Netflix, que a gente maratonou. A Pira Pilar que roteirizou e falou... Nossa, a gente precisava... Depois pega o microfone pra você falar um pouco. Precisava botar essa cena, porque essa cena é linda. E aí a gente falou, não, vamos colocar. E era um texto bem bonito também, bem robusto, né? E é isso, tá ali a mulher samaritana, uma prostituta. Sim. E Jesus chega e senta do lado dela. Gente, então vamos intrometer um pouquinho. Então, essa foi a minha parte preferida, assim, de roteirizar, eu acho, porque foi... eu sempre amei isso em Jesus, especificamente, que é a quebra de paradigmas. E isso que eu acho mais contraditório do que está acontecendo no momento. Porque é um cara que veio para revolucionar, não à toa morreu como morreu. Foi condenado, né? Então, assim, será que Jesus, se voltasse, se é que não voltou, aquela que, né, tô problematizando tudo é possível. Enfim. Fica no ar. Fica no ar uma polêmica, mas
assim, será que não seria novamente condenado, né, morto? Enfim, eu tenho a minha opinião, acredito que sim, acredito que acredito que estão matando, né, o tempo inteiro Jesus, estão matando o nome dele também. Nossa, Jesus dentro da gente até. Exatamente, tá sendo morto, porque assim, é um cara que veio, como Plínio disse, sem julgamentos mesmo, muito pelo contrário, né, acolhedor. E aí vem a quebra de paradigma dele, quebra sobre quebra, porque ele primeiro fala com uma mulher, antes de ser samaritano, antes de ser prostituta, ele tá falando com uma mulher. E isso na época já era assim, a mulher não tinha voz, a gente sabe. Se hoje a gente já ainda luta para ter voz, imagina naquela época. E aí os discípulos comentam, né, a gente escreveu isso, a gente roteirizou, eles falando, Jesus tá falando com uma mulher, aí o outro fala, e ela ainda é samaritana. Peraí, cara, o que tá acontecendo? E aí Jesus, ele realmente fala diretamente, e ela primeiro toma um susto, né? Tipo, você é um homem, você tá falando comigo, você... Nem ela tava acreditando. Sabe? E aí rola um desabafo ali por parte dela, na minha visão, e ele pede água pra ela. Eu acho isso interessante também. Ele se coloca no lugar de pedir água a ela, e ela fala... É humildade, né? Humildade sabe? Tudo. Como pode? Ele era... É isso, né? E ele tá pedindo essa água pra ela justamente pra trocar essa ideia com ela. É muito bonito. E ele fala, se você soubesse quem está a te pedir água, você me pediria. E eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. E ela acha que a sede é física, né? Aquela sede de... Ai, que bom, porque esse poço é longe, eu tenho que caminhar. Aí ele, não, eu tô falando da água da vida. E aí... Aí vem a parte poética de Jesus, que é outra parte incrível dele. Então, assim, gente... virou... Agora você virou um culto. Tá sendo? Cadê? Gente, porque você não tá vendo, mas essa câmera aqui, ó. A câmera tá ruim. Aproveita e se apresenta. Gente, eu sou Piera Pilar. Essa daqui, ó. Essa aqui. Tudo bem, gente? Maluca, eu tô assim, ó. Normal. Eu sou essa pessoa. Piera Pilar, eu sou atriz. Também, vocês falaram sobre produção. Também produzo. Recentemente comecei a produzir. Foi um susto. E falei, caraca, peraí, tenho que me repensar como ser humano, porque é o que você trouxe, né, que ensina sobre humildade, e a gente se sente mais humano mesmo, se colocando em outros lugares, e a gente entende que pro ator brilhar ali, meu amor, muitos tiveram que ralar. Tem que vir de dentro, não só como ator nas falas, lógico, isso é treinamento, isso é talento, isso é tudo, né? Obviamente não tô desmerecendo nenhum ator e nenhuma atriz. Mas quando você tem humildade, uma pureza de dentro, que você enxerga o outro além do estereótipo, rótulo que colocam, porque a sociedade é totalmente feita de rótulos, e é um paradigma assim que eu quero quebrar, porque eu não gosto, sabe? E isso te limita o seu pensamento, limita a sua visão de vida, de mundo, até onde você pode chegar. Então, assim, quando eu falo de humildade, eu acho que vem um brilho de dentro, que aí você pode ser ator, atriz, diretor, que você vai brilhar, você vai ser perfeito no que você faz. Exatamente, e uma coisa complementa muito a outra, como você disse também. A gente tem outra percepção. Quando a gente trabalha com produção, quando a gente trabalha dirigindo, quando a gente trabalha preparando um ator, a gente começa a entender vários outros mecanismos e um complementa o outro. Eu acho que a arte, ela é muito una, né? Ela é muito única, assim. Todas as artes se complementam. É impressionante. E eu sou uma pessoa que eu não me contento em nada. Eu quero sempre aprender uma arte nova. Aí, do nada, eu começo a pintar, né, amor? Do nada, dançar. Eu quero tudo, assim, sabe? Porque realmente a gente pode tudo. Eu acredito nisso, também. sabe? Só depende da gente. Ai, que bom. Você é amiga, cara. Não, depois desculpa. Vamos seguir no Instagram? Vamos sim. Eu acredito também. Eu acho que nós temos infinitas possibilidades dentro da gente. Eu faço faculdade de psicologia. Olha, legal. E... é um desafio, porque eu tenho dificuldade com sistemas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo é muito encantador. Pois é. Porque, assim, o sistema, ele é o seguinte. Aquela que vamos falar do sistema. Eu adoro falar do sistema. Você se interessa num tema, num assunto, você não pode se aprofundar, porque você tem que estudar outros que você não se interessa pra você poder passar. Mas, enfim, tirando isso, a gente aprende. A gente aprende, né? E é muito interessante ver como a psicologia, ela casa com o teatro. Ela casa com o teatro. Porque é sobre mente, né? Sim. A gente tá falando sobre mente humana. É comportamento humano, total.
E como é fascinante, gente. O ser humano é muito fascinante. É incrível. É muito fascinante. Ou depois a gente vai ter que fazer um podcast Não, só com seu também pra certeza. você vir. Já Eu ia tá o falar convite isso, aqui ao vivo. Ao vivo não, né? Mas É Pieira já ou tá Pietra? Pieira, Pieira. diferente. É um nome Pieira, italiano. então. E a Pietra está convidada, né? Ah, obrigada, Tá convidada, gente. vamos marcar. Obrigada. Porque eu já sinto que a gente vai ter assuntos aqui. Vamos, Total. com certeza. Aí a gente fala do sistema, na moral, eu gosto de falar. Mas aí é pra gente quebrar barreiras. psicologia. Vamos falar sobre relacionamento abusivo. Vamos Isso. falar sobre Nossa, por favor, feminismo. por favor. Não, vou falar. Não, Vai você ser já tá ótimo. convidado. Não, Você tá convidadíssimo. convidado. Fechou. Que negócio a gente engatar, eu vou engatar com você, Ai, a gente pronto, vai aqui, não, ó. Ai, gente. Ai, Vamos mas foi falar ótimo. de teatro, TV e cinema, mas obrigada, gente. Não, obrigada a você pela participação Gente. especial. Foi Tá ótimo. super convidada, a gente agora só agenda o dia melhor dia. Isso. E é isso, vamos lá. Plínio. Você tá aqui o tempo inteiro. Agora o Plínio que ficou excluído. Não, mas eu acho importantíssimo essa fala, porque a Pieira é um grande exemplo de superação também e de entender essa parte de produção. Como ela falou, né? Ela tomou esse susto porque ela era aquela atriz que tava ali parada, só abria os braços, via uma pessoa e colocava o figurino dela, fechava. E Ai, que delícia. Eu não tenho que me mover. Mas não que eu não, eu sempre admirei, valorizei Sim, extremamente. Inclusive, se o Bob Olson vê isso, ele sabe da história que a gente tem. Não, mas às vezes a modomia vem porque você merece. O luxo também você não pode acusar o luxo assim, entendeu? Você tem que aceitar, você merece, Sim. pô. Não, e quando a pessoa faz com amor, então aí que é o máximo. Eu Com tô falando do certeza. Bob porque a gente se divertiu muito num processo que ele me vestia. E a gente se divertiu muito, porque era uma troca de figurino muito rápida e teve uma vez que eu confundi, gente. Do coco Déficit de figurino atenção, é uma coisa assim maravilhosa. Uhum. E esse dia a gente sempre lembra, a gente se vê e a gente fala assim, aquele dia. Porque, gente, foi um desespero, que vocês não têm noção. Eu botei uma camisola, era pra eu entrar com uma roupa de rainha. Entendeu? Uma coisa assim. Muito e aí, bom. em um milésimo de segundo, eu só virei pra ele entendeu. Eu virei pra ele entendeu que não era aquele roupa e ele me despiu e me botou outra roupa, gente. Foi assim. Mas assim, é isso, né? Adrenalina. É uma adrenalina. A gente por mais que a gente tome esse susto, eu sempre fui muito de valorizar e tudo, mas é diferente quando você se bota nesse lugar. Porque assim, principalmente como você é uma pessoa, quando você é uma pessoa como eu sou, desde que eu era criança, eu subia na mesa, me apresentava pra todo mundo. Eu sempre gostei de estar assim, pensa no centro das atenções. Eu não consegui ficar quieta aqui, né, gente? Então vocês já entendem. Eu tô me identificando a mão com você. Então, que droga. Pois é. E aí, quando você vê que a coisa tá acontecendo e você tá aqui desse lado, é muito doido, sabe? Porque você vê que ali tem você também. É muito doido. Sim. Você fala, caraca, peraí. Mas eu lembro quando o Plínio me disse isso, porque eu falei pra ele, eu não vou mais produzir, gente, porque é um estresse absurdo. É um estresse. É muita coisa pra cuidar, muita produzir, coisa então envolvida, é outra né? outra É muito. dinâmica. É muita responsabilidade. Muita. inclusive. E aí eu falava pra ele, eu não vou mais produzir, não me bota mais nesse lugar, eu não admito, eu faço qualquer outra coisa da minha vida. Eu só não... Aí ele falou assim, quando você vê o resultado e você se sentir parte de tudo ali, que você vê que não tem uma moeda dentro de um saquinho de Judas que você não fez, você vai entender o que eu tô falando. E aí quando acabou, eu falei assim, entendi. Pô, muito bom. porque é muito prazeroso mesmo nesse sentido, né? De você saber cada detalhe daquela produção ali, né? De ter feito parte de tudo aquilo. E eu tava lembrando, né? Aqui da primeira produção que eu fiz. E aí eu senti os aplausos. Por mais que eu não tivesse... Na verdade, essa primeira produção eu tava no palco e produzi, né? Mas teve uma primeira que eu fiz que eu não atuei, que foi Peter Pan. E aí depois eu segui produzindo e a gente foi aumentando as produções e nesses anos já foram mais de 200 produções. Nossa. Que isso, bastante. Mais Caramba. de 200 produções. Então... Haja experiência. Tem 78 anos. Eu É um falo por aí. vampiro, querido, na moral. E aí o que aconteceu foi isso, né? Eu comecei a sentir prazer, porque eu lembro de uma produção que eu fiz que a plateia inteira ovacionando ali, batendo palma e tal. Eu senti aqueles aplausos pra mim, porque eu falei, cara, eu tô há um mês trabalhando em cima desse projeto aqui pra isso acontecer. E aí eu senti os aplausos. E eu Foi o não... momento de você ver o seu trabalho reconhecido e valorizado, né? Exatamente. E aí, assim, eu não tava ali no palco como ator,
mas tudo para aquilo ali acontecer, né? Desde fechar o som, e tem a pré-produção, tem a produção do dia e tem a pós-produção, né? Então, tudo aquilo ali, eu sabia que tinha, sabe, a minha Passou pela identidade, sua mão. passou pela minha mão. Essência, né? Foi Exatamente. feito com amor. Quando você passa essência, as outras pessoas sentem. E aí eu senti esse prazer e, consequentemente, como eu estava falando, a questão financeira também. Porque quando você produz, né, você tem os seus riscos, tem os seus investimentos, mas também tem o seu retorno. Então, é em cima disso que eu estou falando, né? E aí o que a Piera observou, né? Eu estava falando até que ela era aquela atriz, mas não que ela não valorizasse, não que ela também não fazia um pouco de produção, mas pegar mesmo na massa, assumir, tomar a frente, foi agora, né? Ela não tinha esse olhar, né? Não, Ela mudou a posição nem pra ter essa responsabilidade nem toda, essa né? responsabilidade. Então acabou calhando tudo dessa última Paixão de Cristo, porque assim, a gente vai até onde dá, mas para vocês terem noção, eu vim pegar no texto da Paixão de Cristo na véspera do espetáculo. E eu fiz Jesus. Um cara que o personagem principal, tá né? do início ao fim. Nem pouco. Então, assim, e por que isso? Porque, primeiro, porque eu acredito muito na preparação. Eu acredito que quando você tá ali fazendo uma preparação, né, você vai trabalhando, você vai preparando, e quando você vai pegar no texto, cara, o texto ele entra de uma forma muito mais natural do que você ficar fazendo aquele trabalho de mesa, aquele trabalho que você fica estudando o texto e tal, não sei o que, sabe? Eu acho que desenvolve muito mais Você falou lento. da preparação. Tem um cara que jogava basquete, infelizmente ele já morreu, é o Kobe. Ele fala que o sucesso vem da preparação, porque quando você se prepara, você sabe do que é capaz de fazer. Então, é muito isso que você falou. E essa frase dele, cara, eu gravei assim pra sempre. Ele foi um jogador de basquete e, pô, ele até foi trágico a morte dele, que ele caiu de helicóptero com a filha. Então, assim, ele era brilhante, ele era jovem, tinha tudo pela frente, sabe? E as falas dele eram de inspirar, sabe? O próximo. Então, pô, me pegou muito essa frase. Aí toda vez que alguém fala, tipo, de preparação de confiança, eu lembro dessa frase dele que ele fala. E eu acho, tipo, muito, muito boa. Eu fiquei até aqui emotiva, gente. Mas é porque Ô, Plínio, pelo que você falou, você não é daqui de Vassouras, então, né? Você tinha falado que você veio do Paraná? Assim, eu venho pra Vassouras desde que eu me entendo por gente. Eu quase nasci aqui por conta, né, da minha avó ter tido uma carreira política aqui. Enfim, meu pai foi nascido e criado aqui. Aí a minha mãe casou com meu pai, meu irmão também quase nasceu, a gente chegou... Eu tô falando da década de 80, né? Minha mãe... nem era nascido. Minha mãe chegou a... Você é o vampiro. Minha mãe chegou quase a comprar uma casa aqui, lá no Greco. E aí... Mas acabou que foi pro Paraná, não se adaptou, e eu nasci lá em Colorado. No Paraná, perto de Londrina. E aí, quando que você, pelo que você falou, desde os 18 anos, você é apaixonado pelo teatro, pelo audiovisual, né? Você falou do seu pai, da experiência com o seu pai e tudo. Quando que você decidiu, assim, não, é isso que eu quero fazer? Não, desde os 8 anos que eu trabalho com isso. Sim. Apaixonado eu sou desde que eu acho que eu Nasceu. minha mãe, Nasceu apaixonado. Agora, desde os 8 anos que eu comecei a trabalhar, e aí, quando que eu me apaixonei foi aí. Quando eu subi no palco e recebi aqueles aplausos, porque eu já acompanhava o trabalho do meu pai. Sim. Entendeu? Então eu já era apaixonado, eu já fazia muita arte, eu já meio que já fazia um pouco de tudo, só que nada profissional. Sim. E aí, aos 8 anos foi a minha primeira apresentação. E ali eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E você acha que para as pessoas, até quem nos assiste, que querem começar a atuar, a seguir carreira, você acha que, por exemplo, já passou um tempo, já não é tão novo, não tem 8 anos, já tem 14, 15, já é tarde? Não, então, fala muito isso pelo para as contrário. pessoas, porque... Não, muito pelo contrário. É assim, você tem idade para determinadas profissões, obviamente, né? Você vai jogar um futebol, como eu joguei futebol também, e você tem uma data aí, né? Você tem um limite por conta de questões físicas. Agora, atores, né? Assim como outras profissões também, por exemplo, a advocacia. A minha avó Edla Viana Marques, que é um grande exemplo para mim, assim, de vida, ela se formou em Direito em Valença, ela tinha quase 70 anos. Caramba. Então tem determinadas profissões
Cara, muito pelo contrário. Minha avó já era uma advogada experiente. Sim. Já se formou, as pessoas já olhavam, não, mano. Tem 70 anos. Tem 70 anos. Então ninguém imagina que sim. ela se formou, né, com 60 e Mas é pouco. porque tem muita gente que chega e fala que desiste desses sonhos porque é Verdade. árduo, é uma carreira árdua, assim, que você tem que correr atrás, você tem que se dedicar. Então, às vezes, já passa um tempo, eles acham, já não dá mais tempo. Não. Aí desistem, entendeu? A gente tem alunos, inclusive, ali no Cazuza, alunos com 70 anos, alunos com 80 anos. A gente tem alunos de 3 anos e tem alunos de 80. Legal. Então não tem muita idade, é óbvio, né? Quanto mais cedo você começa, quanto mais oportunidades você tem. Eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Eu comento que eu não tive as oportunidades que eles tiveram, no sentido de estudo mesmo. Eu tô falando de 8 anos, eu tô falando da década de 80, de 90, que se hoje você for na Companhia do Livro procurar um livro de teatro, você não vai encontrar. Eu tô falando hoje. Hoje. Imagine nos anos 90. Sim. Então, tipo, você não encontrava. Só que hoje em dia, você vai na Cia do Livro, você encomenda, chega na semana seguinte, você tem na palma da sua mão na internet, você tem ele online, digital, né? Você tem canais no YouTube. Inclusive, sigam a gente aí, Plínio Lopes, tem o nosso canal, a gente está com quase 7 mil inscritos, tem vídeo batendo 60 mil visualizações, aliás, 70, com dicas e exercícios de teatro. Então você tem aí o Aproveita, canal. gente, gratuita. Pois é, então. totalmente de graça. Não é sempre assim, não. Inclusive, a gente está lançando agora um curso completo, um curso totalmente completo, assim, que vai desde os exercícios de teatro para qualquer profissão, como as 7 camadas do cinema já mais profundo, voltado para a interpretação de teatro e audiovisual, né? Então a gente está com um curso completo. Além disso, ainda tem bate-papo com atores, ator preto e o mercado, como é que está hoje em dia, com criança, que é com o João Bravo. A gente está lançando esse curso e vai ser totalmente gratuito. Na verdade, você paga quanto você achar que pode. É sempre bom ajudar. E porque a gente vai conseguir estar gravando mais e mais conteúdo. incentivo, né? Exatamente. Então você assistiu lá o curso, você pegou o conteúdo, foi bacana pra você e tal, e você gostou, cara, você vai e Dá aquela, pô, fortalece, incentiva, gente, tem que Com fortalecer. certeza. pode fortalecer. E Plínio, fortalece. a Paixão de Cristo, ela foi gravada. Ela tá divulgada nas redes sociais, tem completa, porque a galera, eu acho que provavelmente se interessou, porque até eu quero ver de novo. Assista, Porque, assista. ó, Tá lá, tá gravado. É YouTube também? Tá Na no mesma YouTube, tá no meu canal também, Plínio Lopes, tá... A gente presencialmente na sexta-feira, aliás, na quinta-feira... Ih, gente, eu já tô perdido. Foi sexta e sábado a apresentação, né? Sim. Na sexta-feira, porque o ano que vem será quinta, sexta e sábado. Serão 3 dias. Ó, 3 dias, boa. Vai aumentando. É isso aí. Daqui a pouco a gente tá igual Nova Jerusalém. eu estarei lá de novo. Na sexta-feira a gente teve um público presencial de 5 mil pessoas na Paixão de Cristo. E online a gente bateu 20 mil. Então, assim, hoje deve estar para mais de 30 mil, fora que tiveram vários canais, né? Sim. Então, se a gente for somar aí, tá para mais de 50 mil visualizações. E continua lá, e não para de crescer, e bem provavelmente de chegando mais próximo as pessoas assistirem mais e contabilizar mais e se interessarem para vir presencialmente. Essa sexta-feira agora a gente tem uma reunião com o Mark, que é um excelente diretor de arte, que vai estar fazendo a direção de arte da Paixão de Cristo do ano que vem. Então a gente já começou a trabalhar na Paixão de Cristo, que vai ser só em abril do ano que vem, olha que doido. Mas é isso é produção. Mas Sim, com certeza. E aí a gente já vai fechando tudo, porque a nossa ideia é criar o Vale de Nazaré. Assim como tem a Nova Jerusalém lá em Pernambuco, que inclusive foi um xará meu, Plínio, que começou esse projeto lá há 50 anos atrás. E hoje em dia a Paixão de Cristo lá é uma referência, eles fazem durante 15 dias, né? Por isso que eu tô falando, a gente vai aumentando aos poucos. Né? A gente vai gradativamente aumentando a quantidade de dias, apresentações e automaticamente o público, né? E a ideia é a gente realmente chegar nesse lugar de se tornar uma referência, não só no estado do Rio de Janeiro, como a gente já se tornou, já entrou no calendário cultural do estado, como uma referência no Brasil de Paixão de Cristo, da gente realmente ter esse espetáculo, das pessoas falarem, porque as pessoas
não entendem que o turismo religioso atrai um público que é muito fiel, Com literalmente, sabe? As pessoas vêm em peso, você vê Aparecida do Significativo, é um Norte. público significativo. Exatamente. E são pessoas, senhoras, né, jovens hoje em dia, que têm um conhecimento bíblico muito forte, assim, muito profundo. E aí, por isso que a gente precisa de um estudo para não falar, não fazer nada que não esteja... Óbvio, você tem uma licença poética, mas nada que fuja das escrituras. Então a gente tem total cuidado com Manter isso. veracidade, né? Exatamente. Com certeza. Nossa, mas eu fico impressionada, porque a gente tava até falando no